gente vai resolver os exercícios com relação às aulas 23 e 24, que é a sintaxe dos pronomes pessoais da norma padrão. Então, a gente vai ver, através dos exercícios de hoje, essa correção, de que maneira os vestibulares estão cobrando as questões de pronomes pessoais. Vamos lá, então? Bom, a questão diz o seguinte: assinale a opção em que o termo destacado não pode ser substituído pelos pronomes o, a, os, as. Então, primeira coisa, a análise do enunciado, né? O que a questão está pedindo. Então, nós vamos atrás da opção em que o termo destacado, né? Não, tá? Então, muitas vezes, a interpretação da questão é feita de modo errado e o aluno erra. Então, a gente não pode ser substituído pelos pronomes o, a, os, as. Nessa questão, você tem que ter como pré-requisito saber quando é que eu vou aplicar os pronomes oblíquos o, a, os, as. Bem? Bom, para eu aplicar os pronomes o, a, os, as, eu tenho que lembrar que eles serão usados em verbos transitivos diretos. Tá? E outra coisa, saber que esses pronomes, eles sofrem variações, dependendo da forma que está flexionado o verbo, tá? Então, ele pode virar lo, lá, los, las, ou no, na, nos e nas. Lo, lá, los, las, a gente vai observar que quando o verbo termina em R, ou seja, está apresentando ali no infinitivo, corta-se o R e coloca-se lo, lá, los, las, dependendo do substantivo ao qual ele se refere. Se for feminino, aí vai ser lá, né? Se for masculino, vai ser lo. E assim por diante, tá bom? Bom, quando é que eu vou usar no, na, nos, nas? Quando o verbo, né, estiver... O termo ao qual eu vou fazer a substituição estiver acompanhando um verbo que termina em som nasal, tá bom? Pode ser ão, né? Aotil, ou pode ser com N, tá bom? Aí vai ficar no, na, nos, nas. Aí é só olhar se o nome está no feminino, singular, masculino, singular. Aí substitui por no, na, nos, nas. No caso aqui, né? Não tem nenhum caso desse que eu disse, mas vamos supor que tivesse. Então, aqui, como os termos, ó, a mesa está se referindo ao verbo rodeou. O sábado está se referindo ao verbo aceita. A tudo está se referindo ao verbo assistir. No caso, flexionado, assistia. Os olhos, referindo ao verbo, aqui ó, abriu, que é o verbo abrir, e o amigo, se referindo a tornou, que é o verbo tornar, tá? Então, vamos observar então. Voltando lá no início, né, como pré-requisito, eu tenho que observar a que tipo de verbo ele se refere para a gente tentar fazer a transformação, tá? Então, o, a, os, as, eu vou usar somente para verbos transitivos diretos. Vamos observar, tá? Bom, o presidente rodeou. A gente lê o sujeito até aqui, para. Rodeou o quê, né? Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, rodeou a mesa. Como a mesa é feminino e tanto singular, ficaria rodeou, aí eu coloco o hífen e o a. Rodeou a. Então, cabe. Mas cada um de nós aceita o sábado. Vamos lá. Cada um de nós aceita o quê? Também trata-se de um verbo transitivo direto. O sábado. Eu tenho aqui masculino, singular, então fica o hífen aceitar o. Tá bom? Só a menina estava perto e assistia a tudo, com cuidado. Vamos lá. Só a menina estava perto e assistia. O verbo assistir, observa,
Quem assiste, assiste a alguma coisa. Trata-se, então, de um verbo transitivo e indireto. Aqui é a preposição, tá? Colocou-se esse a, né? Para distrair você, né? Ó, colocou um o, um a. Mas sabemos que o a, ele pode ser artigo, ele pode ser preposição, ele pode ser um pronome demonstrativo, dependendo do contexto, tá? Aqui no caso, é uma preposição exigida, né? Pelo verbo assistir. Então, o verbo assistir pede regência a, que é a preposição a, ok? Então, assistia a tudo. Neste caso, se eu tenho um verbo transitivo indireto, ó, ele não vai aceitar os pronomes oblíquos ou a ou as. Ele aceita lhe ou lhes, tá bom? Então, aqui ficaria assistia lhe, com muito cuidado, assistia-lhe, tá? Seria dessa forma. Então, achamos o nosso gabarito, seria a letra C. Vamos ver os outros, tá? Os outros distratores, que são as opções que vão nos distrair, né? A menina abriu o quê? Os olhos. Então, ficaria verbo transitivo direto, abriu, ó, masculino plural, abriu os. O jogo tornou o amigo infeliz e a mim muito mais. Então, vamos lá. O jogo tornou quem? O amigo. Então, temos aqui, ó, tá vendo? Nome, o substantivo masculino, no singular. Então, fica tornou o. Então, confirmando exatamente que é a opção C, por se tratar de um verbo transitivo indireto. Tá. Então, assinale a opção em que o termo destacado não pode ser substituído pelos pronomes o a ou as. Provou que não pode. Tá bom? Que aqui no caso ele é um verbo transitivo direto e não aceita o a, os, as. Tudo bem? Então, essa foi mais uma resolução de exercícios. Para que a gente aprofunde mais, é necessário que vocês leiam, né, o material com bastante atenção, aprofundando o assunto no livro-texto e depois fixem as atividades no caderno de exercícios, que tem muitas atividades com faculdades bem variadas, né, que dá para você ter um leque de opções aí e saber de que maneira os vestibulares estão cobrando os pronomes pessoais, tá? Então, até a próxima aula, segundo ano. Então, vamos a mais um exercício, tá? Vamos ver agora. Aponte em cada par de frases aquela em que o pronome pessoal está sendo bem usado de acordo com as normas do uso culto da língua. Justifique a resposta. Bom, nessa questão, que é uma questão descritiva, o que a gente vai observar? Que ele não destacou nada, nenhum tipo de pronome, né? Então, dentro da sua bagagem cultural, né, você tem que ter como pré-requisito identificar o pronome ao qual ele está se referindo, tá? Como se trata de pronome pessoal, já disse aqui, então a gente vai ler a questão e observar, tá? Bom, o par da letra A diz assim: ele se preocupa só com ele mesmo. Ele se preocupa só consigo mesmo. Então, aqui a gente tem o pronome pessoal do caso reto, ele. Temos o pronome pessoal do caso oblíquo, consigo, né? Então, a gente vai entender. Então, ele quer saber qual dos pares, né, em cada par de frases, aquela em que o pronome pessoal está sendo bem usado. Então, a gente vai observar no par A se está tudo ok. E vamos ler o par B também. Então, a gente lê os dois. B. Deixa o livro aí para eu estudar. Deixa o livro aí para mim estudar. Então, a gente observa aqui que ele está pedindo de acordo com as normas do uso culto da língua. Então, aqui, né, nessas 4 frases, nesses 2 pares, a gente tem
exemplos de norma culta, né? Mas também temos exemplos da norma coloquial. A gente vai ver de acordo com a norma do uso culto da língua. Então, ele deixou claro isso, né? Aquele que está bem usado, ele deixou claro. Tanto é que ele não colocou tá errado, né? Que é aquele que a gente já comenta há um bom tempo, que não existe certo ou errado. Vai ser aquele que está de acordo com as normas ou não está de acordo, tá bom? Bom, uma sugestão de resposta seria dessa forma. A gente tem que responder em A e em B, já que a questão pediu, tá bom? Então, olha, em A, ambas as formas estão corretas. Então, aqui, tanto essa frase quanto essa está correta. Por quê? Aí, justificando. Já que a repetição do sujeito ele, né, pela expressão com ele mesmo, é usual no uso culto da língua. Tá? Então, a gente vê isso muito no dia a dia. Tá? Da mesma forma, ou seja, assim como o pronome consigo, por ser reflexivo. Então, tanto com ele mesmo como consigo mesmo estão corretas. Tá? Então, a gente respondeu e justificou. Agora, ele vai dar a sugestão para a letra B. Em B, a única forma correta é deixe o livro aí para eu estudar. Então, em B, né, essa forma aqui, a primeira frase do par B. Respondemos. Ó, em B, a única forma correta é deixe o livro aí para eu estudar. Agora, vamos ver a justificativa. Pois, né, que é o conectivo, né, que é a junção, que vai justificar uma resposta, poderia ser porque também, pois, diante de verbo no infinitivo, ó, no caso, estudar, ó, né? Diante de verbo no infinitivo, no caso, estudar, o pronome pessoal do caso reto, o eu, ó, o eu, é o que deve ser usado para indicar o sujeito de tal verbo. Então, a sugestão de resposta mostra que aqui usou o pronome pessoal eu, porque diante de verbo infinitivo, tá? Então, o que eu devo usar é o pronome pessoal do caso reto, que são esses pronomes pessoais, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles, que exercem a função de sujeito do verbo no infinitivo. Então, não cabe nesse contexto o mim, porque mim não funciona como sujeito, tá? Então, daí a justificativa para vocês entenderem, tá bom? Então, o mim poderia ser usado se não houvesse o verbo estudar. Por exemplo, deixa o livro aí para mim, porque a regrinha diz que depois de preposição, né, eu uso os pronomes oblíquos. Mas aqui no caso, o verbo tem prioridade, né, sobre a preposição. Então, se aparecer o verbo, então o que devo usar é o eu, pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Então, essa resolução de exercícios foi ao encontro, né, das dúvidas que a gente tem. Então, eu selecionei duas questões que muitas vezes provocam dúvidas na hora da resolução, tá? Então, são sugestões, apenas sugestões, poderia ser colocada essa resposta descritiva de outra maneira, tá? Mas são sugestões para você entender de que maneira poderia ser respondida a questão, tudo bem? Então, até a próxima aula.